É má administração. Sim, não, é doideira, Mas. cara. Pois tá com o vídeo aí? Vamos passar o vídeo? Vamos ver o que. Eu não vi esse vídeo, não sei nem o que tem. Não? Eu vi aqui. E aí, pode passar? Pode, né? O vídeo é do Vene Casagrande. Bom, tá escrito Vene Casagrande. Então. Vamos lá, tem o áudio? Caraca, mas ele botou Vene Casagrande bem no meio, cara. Podia ter botado um pouquinho mais pra baixo. E o peixe. Caraca! Bota de novo isso, cara. Os caras. Foi esse torcedor, esse cara aqui? Então, ó, primeiramente, assim, eu preciso dizer aqui pra rapaziada que me segue, que é flamenguista, que isso é uma situação, é uma atitude lamentável. Acho que ninguém tem que ser agredido por nada, especialmente por futebol, né? Enfim, isso é um reflexo de uma sociedade doente. Então, lamentável, lamento que isso tenha acontecido. Muito embora acho que o Braz saiu mexendo no nariz, eu não sei qual foi o contexto. Não dá pra saber o que Não dá pra aconteceu saber. antes. Vou até pedir pra rapaziada. Celari, se você conseguir ver pelo menos o que rolou, de repente, no Twitter, no Instagram, pra saber o que é, se deram, se não deram, enfim. Mas a verdade é que, aqui, o torcedor... O Vene Casagrande falou que o torcedor do Flamengo alega ter sido agredido por Marcos Braz e seu segurança. E também afirma que foi mordido pelo dirigente do Flamengo. Ele mostrou uma mordida aqui. Nossa. Caralho. A gente ri, mas é com respeito. Entrei em contato com o Marcos Braz. Esse aqui foi o Vene, eu acho. E o dirigente do Flamengo explicou o ocorrido. Eu estava com 3 meninas, uma filha de Braz, e ele estava comprando um presente para minha filha. E o cara começou a me agredir verbalmente, um absurdo. O torcedor do Flamengo alega o seguinte: eu vi ele dentro da loja da Pandora, só gritei para ele sair do Flamengo. Quando eu virei de costas, fui andando. Quando eu vi, ele correu atrás de mim, e ele e o segurança dele também me agrediram. E ele me mordeu também. Assim, não parece, realmente não parece que o cara agrediu ele, não. Assim, nesse vídeo aí, ele tá só sendo agredido, o rapaz, né? É que é lamentável isso. Mas né? é lamentável, cara, claro. Porque o futebol, ele... Até acho que era uma frase do Milton Neves, é a coisa mais importante dentre as menos importantes, né? Sim. A gente tem muito mais coisa pra brigar, pra melhorar na sociedade do que o futebol. É óbvio que a gente, como torcedor, e eu me incluo nisso, porque eu sou... Já fui muito mais, mas sou muito torcedor do meu time, gosto muito. Mas acho um absurdo qualquer coisa que extrapole o futebol, né? Claro. E isso extrapola o futebol. Sem dúvida. E eu acho que, cara, enfim, novamente, é lamentável essa confusão, não sei, não dá pra acusar Dá pra ninguém. entender o que Até aconteceu. porque eu estou com um advogado aqui, então ele vai me proteger caso aconteça alguma coisa. Mentira. Mas ali parece, o rapaz tá no chão e tá sendo agredido. Pelo que o Braz faz assim, né, no O que nariz. aconteceu antes a gente não sabe, né? Como ele faz assim no nariz, parece que talvez ele tenha tomado um soco, ou então talvez esteja com o nariz escorrendo também, pode ser. Muito irritado. Aquele rapaz que estava com ele não é segurança dele, eu conheço a segurança dele, eu não sei se tinha mais uma pessoa ali. Mas eu tenho duas questões que eu quero discutir com você, gostaria de discutir com você sobre esse assunto, né, porque acabou de acontecer, que é o seguinte: a primeira... existem pessoas, né, que estão fazendo com que o clima fique cada vez pior. Não incitando diretamente a violência, mas indiretamente. Existe um jornalista que gosta muito de ajeitar a franjinha, que eu não posso dizer o nome, porque senão ele me processa, aí é caro para pagar. Mas você sabe quem é, imagino eu. Se não souber, você, enfim, vai saber em breve. Que é o cara que mais fala. Vocês falam, mas vocês não têm a cobrança. O que vocês querem cobrar? O que vocês estão cobrando? Vocês não cobram direito, não cobram. Então, assim, e ele fica incitando, ele fica porque, não sei o que. Dessa vez foi com o Braz.
Mas, por exemplo, o sósia do Flamengo recentemente foi agredido. O sósia do Gabigol foi agredido. O cara tava doidão e achou que era o Gabigol. Então isso pode descambar para uma violência e até que ponto esse jornalista, que é um cara muito grande, muito influente, até da torcida do Flamengo, ele é torcedor do Flamengo, até dentro da torcida do Flamengo, até que ponto ele pode ser responsabilizado por esse tipo de situação? Até juridicamente. Acho difícil, né? Mas... Não, é difícil responsabilizar. Primeiro que ele, fazendo comentário jornalístico, ele tem, até certo ponto, uma imunidade por ter liberdade de imprensa. Então, ele pode ter a opinião dele. É claro que isso tudo está dentro do limite da liberdade de expressão. Mas ele, emitindo esse tipo de opinião, mesmo que incite uma parcela grande da torcida, não tem como responsabilizá-lo por ter feito isso. E nem se fosse uma pessoa que não é jornalista, também não teria muito como. O que tinha que ter era consciência do que ele está fazendo. Ele ter essa consciência. Não dá para impor essa consciência via legislação, via decisão judicial. Ele teria que ter essa consciência. Eu sei quem você está falando. Uhum. É um jornalista até que é grande aqui em São Paulo, mesmo sendo sendo flamenguista. Sim. Então você tem que ter essa consciência si mesmo, né? Você tem que parar e olhar o que você está fazendo, que você pode descambar para violência. Não que a responsabilidade seja dele. Não, também não é porque agrediu. Não é ele que está agredindo ninguém. Mas ele pode trazer esse ânimo um pouco mais, com um pouco mais de fervor para as pessoas. Pois é, e isso acaba acontecendo, né? E a segunda questão é, no caso específico do que aconteceu ali. Bom, isso foi no Barra Shopping, que é um shopping gigante lá no Rio de Janeiro. Tem câmera para tudo que é lado, então é muito fácil entender o que aconteceu. Caso o torcedor... quer dizer, a partir de que momento, ou o que o torcedor que foi agredido, que estava sendo agredido no vídeo, não estou dizendo que ele começou ou que terminou, mas no vídeo a gente só vê uma pessoa sendo agredida, que é o torcedor que está no chão. O que esse cara pode fazer contra as pessoas que agrediram ele agora ali no shopping? E aí com... Né, claro que dentro do direito penal, claro, tem previsão, mas também por conta da audiência que isso vai trazer para ele, né? Que afinal de contas o cara, digamos, no vídeo ele tá apanhando em rede nacional, porque agora todo mundo é o assunto do momento. Você tem duas situações, né? Isso. Você tem a situação se eles, de fato, os dois brigaram um com o outro, aí você tem duas possibilidades. Ou é vias de fato, que é uma contravenção penal, os dois responderiam, mas como os dois meio que não vai acontecer muita coisa. Uhum. E você tem a lesão corporal, que também, se os dois brigaram e trouxeram lesão corporal um pro outro, anula. Aí meio que anula a pena, porque os dois estavam brigando. Agora, se for só um que apanhou, aí você tem a lesão corporal. Então, essa pessoa que apanhou poderia, em tese, denunciar por lesão corporal. São crimes com penas baixas, se a pessoa for réu primária, dificilmente vai ficar preso ou algo do gênero. Claro. Mas é o que daria para fazer. E do ponto de vista civil, se você tiver algum prejuízo, dá para você requerer judicialmente. Então, se ele perdeu o emprego, se acontecer algum problema um pouco maior, se estender, mesmo o Marcos Braz, se ele tiver algum problema por conta disso, ele também poderia requerer judicialmente. Mas isso tudo no campo do imaginário do que aconteceu na história. Que a gente nem sabe. Um recorte pequeno da história. Sim, né? Um recorte pequeno, exatamente. Então, não dá para saber. Mas é porque esse tipo de situação, ele se repete, né? Quer dizer, não é só agora. Qualquer pessoa pode querer saber o que ele pode fazer em caso de uma agressão de duas pessoas contra um. Não sei se existe um fator a mais, porque eram dois contra um, sei lá. Você tem a questão da legítima defesa também, não sei se alguém estava se protegendo de alguma agressão. Você tem um monte de coisa que você tem que analisar. E não dá pra gente saber o que aconteceu, mas essas são brigas entre uma pessoa e outra. O que pode acontecer é vias de fato, né, que é uma contravenção penal, ou a lesão corporal, que aí já é um crime mesmo. Sim. Mas aí a gente teria que entender tudo o que aconteceu, e se houve briga, se houve só xingamento e aí o outro partiu pra cima, ou vice-versa. Entendi. O rapaz que tá ali no chão, no vídeo, sendo agredido, ele só conseguiria pedir danos morais, enfim, essas coisas, caso ele tivesse alguma perda com isso. Porque o dano material, se ele tiver algum problema médico que ele precise pagar para poder
se dente recuperar, quebrado, quebrou um talvez. dente, teve que ir ao hospital, teve que tomar um remédio, alguma Sim. coisa assim. E o dano moral, ele tem que ter alguma coisa que traga algum prejuízo pra ele. Mas não precisa nem ser um prejuízo material, né? Porque aí seria dano material, um prejuízo moral. Perder algum possível contrato, alguma coisa do gênero. Sim, entendi. Fora isso, ele não pode, simplesmente porque ele tá aparecendo lá sendo agredido, meio que sendo humilhado, ou supostamente humilhado. Então, até daria pra ele requerer isso, mas eu acho muito difícil que ele consiga algum êxito se for nessa questão de fui humilhado ou algo do gênero. Mas dá pra requerer isso na justiça também. É que a justiça você vai entrar, você vai pedir alguma coisa na justiça, você tem as duas partes, né? Claro. Os dois lados. Ou você pode ganhar ou você pode perder. Se você fundamentar a história de uma maneira convincente, pode ser que você até ganhe, mas aí tem que ver também tudo o que aconteceu. Simplesmente falar que foi humilhado porque foi filmado apanhando, é difícil conseguir alguma coisa, pelo menos nas decisões que a gente tem hoje na justiça. Entendi. Rapaz, então realmente você só conseguiu aí uma dentada e uns socos. Mas é claro que não foi essa a intenção do torcedor, né? Quer dizer... A gente não sabe nem qual foi. Nem qual foi, exatamente. Mas o fato volto a dizer, é lamentável que esse tipo de coisa aconteça, seja por qualquer razão, mas por futebol... Se você discorda de uma administração de um clube, se você acha que tem alguma coisa errada na administração do clube, o caminho não é esse, né? Infelizmente, a gente, torcedor, tem pouco como modificar uma política de um clube. A não ser que a gente fosse sócio. Eu não sei como é no Flamengo, mas no São Paulo você tem que ser sócio do clube. Sim, lá também. Para poder votar. Lá Em também. alguns lugares você pode ser sócio torcedor para conseguir votar, mas no São Paulo e no Flamengo não. Então é muito difícil você ser... Você tem que morar perto do clube para você ser sócio do clube, a não ser que você queira gastar muito dinheiro para não ir Não no usufruir. clube.